longa história da monarquia portuguesa de quase 8 séculos, só uma vez, uma única vez, um filho ilegítimo, um bastardo, chegou ao trono. Tal aconteceu na sequência da famosa crise de 1383-85. E esse rei foi Dom João I, o mestre de Avis. E é um acontecimento de grande importância na história de Portugal. É como que a definitiva certidão de nascimento do nosso país. Dom João I, que em fevereiro de 1387 vem casar aqui, à cidade do Porto. Algo que nos é recordado desde há 100 anos na Estação de São Bento, nos painéis de azulejos de Jorge Colasso, onde a chegada do casal real para o seu matrimónio é bem evidente. Mas a aclamação popular, que de algum modo estes azulejos também nos evocam, essa aclamação de Dom João I como rei tinha acontecido cerca de 2 anos antes, em abril de 1385, nas Cortes de Coimbra. É aí que os 3 Estados, a nobreza, o clero, o povo, aclamam Dom João I como o rei de Portugal. E esse documento dessas Cortes, da aclamação de Dom João, é, de facto, como que uma nova certidão de nascimento do nosso país. Mas onde estará tal documento de enorme importância? Muito provavelmente naquele que é o Arquivo Nacional, a Torre do Tombo, em Lisboa. Vamos até lá. É aqui que seguramente se encontra esse histórico documento. Estamos em Lisboa, junto à cidade universitária. Este é o edifício da Torre do Tombo, o Arquivo Nacional da Torre do Tombo, o organismo que tem por missão guardar, proteger, reabilitar e valorizar o património arquivístico nacional. Uma das bases essenciais da nossa memória coletiva. Podemos mesmo dizer que esta é a nossa casa da memória. Ora, tendo em conta este nome, Torre do Tombo, de origem claramente medieval, tendo em conta que nos encontramos perante uma instituição com cerca de 600 anos, é de resto uma das mais antigas instituições do nosso país, é óbvio que este edifício, inaugurado em 1990, não é a primeira Torre do Tombo. Houve outras. É uma longa história. Apesar de existir algumas referências a uma torre onde se guardavam documentos régios do início da nacionalidade, a Torre da Escrivaninha, que ficaria localizada sensivelmente onde hoje temos a Rua da Padaria, um pouco abaixo da Sé de Lisboa. Bom, a verdade é que teremos que esperar pela segunda metade do século XIV para ver ser criado um arquivo régio que será instalado numa das torres do Castelo de São Jorge. Aquela ficará conhecida como a Torre do Tombo, porque era aí que se guardavam os livros do tombo, os livros onde estavam registados os bens, as propriedades da coroa. Aquele que será designado como o guarda-mor da torre, durante algum tempo irá também acumular com o cargo de cronista-mor do reino. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Fernão Lopes ou Damião de Góis. A Torre do Tombo ali ficará durante quase 4 séculos. Em meados do século XVIII, numa altura em que o guarda-mor da Torre do Tombo é Manuel da Maia, um homem influente, responsável, entre outras coisas, pela construção do Aqueduto das Águas Livres aqui em Lisboa e depois também envolvido na reconstrução pombalina da capital. Bom, nessa época acontece algo verdadeiramente calamitoso. O terremoto de 1 de novembro de 1755, que terá também implicações na Torre do Tombo, uma vez que esta não resistiu e ruiu. No meio da tragédia do terremoto, acabou por ser uma enorme sorte a forma como a Torre do Tombo acabou por colapsar, uma vez que se abateu, abafou
e selou os documentos, evitando que os incêndios que então se propagavam pela capital consumissem a documentação. E durante os dias seguintes, quando foi sendo retirada a pedraria que se havia amontoado sobre o arquivo, constata-se que alguns documentos se perderam, é verdade, mas grande parte deles estavam a salvo. São então guardados numa barraca montada na Praça de Armas do Castelo. Há que encontrar, no entanto, uma solução provisória, que será encontrada quase 2 anos depois. Em agosto de 1757, um grande conjunto de carroças dirige-se com toda a documentação para aqui, para o convento de São Bento da Saúde. Aqui ficará instalado e será reorganizado. Umas instalações provisórias, que no entanto irão durar 250 anos, até ao final do século XX. Foi em dezembro de 1990 que foi inaugurado o novo edifício da Torre do Tombo. O primeiro construído de raiz, propositadamente para esse objetivo. É um imóvel imponente, fazendo-nos lembrar outras construções ao longo da história da humanidade, construções para se preservarem para a eternidade. E é de facto um edifício robusto. Possui 55 mil metros quadrados, impressionante, corresponde a 5 campos de futebol e tem ainda espaço para crescer no futuro. Desenvolve-se ao longo de 7 pisos, 4 dos quais exclusivamente para depósitos, para os arquivos. Possui documentação desde o século IX, o documento mais antigo é do ano 882, do mosteiro de São Pedro de Sete. E essa documentação vem até à atualidade. Para percebermos um pouco da quantidade de documentos que aqui se encontram, importa dizer que, em termos de metros lineares, se colocássemos a documentação toda numa única estante, ela teria 100 km de comprimento. O que também nos diz bem da missão, do empenho que vem sendo desenvolvido por esta instituição. Isto porque, para quando aqui passou, em 1990, essa extensão era de apenas 35 km. Mas ao longo destes anos, fruto das políticas de incorporação dos arquivos institucionais, fruto também de aquisições e de doações de particulares, de famílias e de empresas, o arquivo tem vindo a crescer de um modo muito significativo. Mas é, com efeito, um edifício imponente, com características muito interessantes. Podem perceber que, afinal, olhando para a sua fachada, nós vemos os 2 T's de Torre do Tombo. São 2 torres que foram também concebidas para, em caso de calamidade, abaterem uma sobre a outra e dessa forma conseguirem preservar, selar os documentos. No fundo, o que tinha acontecido com a velhinha Torre do Tombo, no Castelo de São Jorge, a quando? Do terremoto de Lisboa. Projetada pelo arquiteto Arsénio Cordeiro, a nova Torre do Tombo foi construída em betão, embora uma boa parte das suas superfícies estejam revestidas um material tradicional português, o calcário. E bem no topo das fachadas encontramos 8 gigantescas gárgulas. Elas resultam de monólitos que possuíam cerca de 30 toneladas, mas que depois de esculpidas ficam com cerca de 18 toneladas. É uma obra do escultor José Aurélio. E estas gárgulas representam-nos o guardador dos papiros, o guardador das pedras, o guardador do alfabeto e até o guardador das ondas artesianas, mas também o bem e o mal, a guerra e a paz. O amplo piso de entrada e de recepção da Torre do Tombo salvaguarda espaços para exposições temporárias, mas chama também a nossa atenção para, afinal, a definição do documento, porque alguns dos instrumentos utilizados na construção da Torre do Tombo também são documentos, da mesma forma que os documentos iconográficos, como é o caso de uma pintura, ou, para lá do seu valor artístico e simbólico, um trono, uma peça de mobiliário, é também um documento. E a nossa atenção centra-se também, por exemplo,
num vasto documento como é este. São 73 quilos de papel, correspondentes a mais de 15 mil páginas. É um facsímile do Tratado de Adesão de Portugal e Espanha à Comunidade Europeia, assinado em 1985. A Torre do Tombo tem dois circuitos distintos, a do utilizador e um outro, em grande parte oculto à grande parte das pessoas que frequentam a Torre do Tombo, que é o circuito do documento, desde que ele entra nos arquivos até que é consultado pelo utilizador. Vamos fazer o primeiro desses circuitos. A primeira coisa que precisamos fazer é saber o que é que queremos. Afinal, o que é que procuramos? Fazer a pesquisa. E para isso existe um serviço de referência. Encontramos numa das suas salas. Aqui existe, por exemplo, uma biblioteca especializada em fontes documentais. Mas há também ficheiros, inventários, alguns muito antigos e que ainda hoje se encontram em utilização. Como aqui podemos constatar. Por exemplo, o inventário mandado fazer no século XVIII por Manuel da Maia, o guardador-mor da Torre do Tombo, o homem que foi responsável pela sua transferência do Castelo de São Jorge para o Palácio de São Bento, é ainda hoje utilizado. Mas é claro que temos também novos e modernos meios de pesquisa, nomeadamente informáticos. E afinal, há tanto por pesquisar na Torre do Tombo, tantos fundos. Aqui encontramos antiquíssimos pergaminhos medievais, muitos deles anteriores à origem da nacionalidade. Aqui encontramos as chancelarias régias, aqui encontramos os forais, encontramos testamentos, documentos de compra, doação, venda de bens. Aqui encontramos também as bulas papais. Sim, a bula Manifestos para o Bátão, que em 1179 vai reconhecer a independência do Reino de Portugal, está aqui na Torre do Tombo. Aqui encontramos correspondência famosa também. A Carta do Achamento do Brasil, de Pedro Vaz de Caminha, está aqui na Torre do Tombo. Aqui encontramos um grande conjunto de crónicas, incluindo as crónicas de Fernão Lopes. Aqui temos também os cartórios de muitos mosteiros. E sim, estão aqui, por exemplo, os documentos de Alcobaça ou do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. E claro, tratados como o Tratado de Tordesilhas, que se encontra aqui no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. E esse conjunto fabuloso de documentos iluminados, a leitura nova mandada fazer por Dom Manuel I, e os processos da Inquisição, e muita documentação também gráfica, desenhos, plantas. Por exemplo, o desenho da passarola, feita pelo padre Bartolomeu de Gusmão, logo no início do século XVIII, está aqui, na Torre do Tombo. Há muito para pesquisar, incluindo o auto de aclamação de Dom João I. Será que ele afinal está aqui na Torre do Tombo? Sim, está aqui. Mas é claro que para haver inventários, ficheiros, catálogos, tem que haver previamente um trabalho aturado de descrição, de inventariação, de catalogação, de estudo. E essa é uma tarefa que é desenvolvida pelos arquivistas. Eles são uma peça crucial numa instituição como é a Torre do Tombo. Olá, bom dia. Eu desejava consultar os registros paroquiais de Vila Franca de Xira, se possível. Muito obrigado. O utilizador da Torre do Tombo tem diversos espaços disponíveis para consultar a documentação. Um desses espaços é uma ampla sala de leitura,
para os documentos originais ou então para reproduções digitalizadas. Hoje existem 25 milhões de documentos digitalizados na Torre do Tombo. Nessa sala de leitura, nestes últimos anos, os documentos que têm sido mais pedidos são aqueles que são provenientes do arquivo da antiga Polícia Política do Estado Novo, a PID. Mas, para além dos documentos originais e dos documentos digitalizados, há também os microfilmes. Entre as mais de 15 mil bobinas de microfilmes, destacam-se os registros paroquiais, são dos mais consultados. É com a implantação da República em 1910 e com a clara preocupação da separação entre a Igreja e o Estado que as novas autoridades republicanas criam o registro civil. Até aí, os registros de nascimento, de casamento, de óbitos eram feitos pelos párocos das freguesias e daí os registros paroquiais, essenciais, por exemplo, para quem quer fazer a história da sua família. Para que os documentos cheguem ao público, sejam os originais ou sob a forma de reprodução, digitalizados ou microfilmados, há previamente todo um trabalho oculto que é desenvolvido na Torre do Tombo. É exatamente essa área que vos vamos agora passar a apresentar. Os documentos, antes de irem para os depósitos, eles, após serem recepcionados, são limpos, desinfestados, colocados em câmaras de expurgo. E depois há todo um trabalho de inventariação, de reprodução, e nessa fase eles estão em arquivos intermédios, bem guardados, bem seguros. A reprodução é hoje uma das grandes tarefas da Torre do Tombo. Por ano são digitalizados cerca de 1 milhão de documentos. Procura-se assim responder aos pedidos que são feitos na sala de leitura, mas também parte da estratégia, da política desenvolvida pela Torre do Tombo relativamente aos seus fundos documentais. O armazenar dessa documentação é feita de diversas formas, socorrendo-se muito hoje em dia a este tipo de estantes compactas que permitem reunir um grande conjunto de documentos em áreas relativamente restritas. Dentro da área mais oculta da Torre do Tombo, encontramos-nos agora naquela que é, ou poderemos considerar como uma área dos novos arquivos. Estes são os poderosos servidores do Arquivo Nacional. O ruído que estão a escutar tem a ver com o sistema de refrigeração que permite manter a temperatura adequada. São estes equipamentos que asseguram o armazenamento de mais de 25 milhões de imagens, 455 terabytes de informação. Mas isto serve-nos também para uma importante reflexão. É que, afinal, tudo isto suporta aquilo que é 0,1% de toda a documentação do arquivo. Há, por isso, muito trabalho pela frente, mas há também que refletir se alguma vez conseguimos eficazmente digitalizar toda a documentação dos nossos arquivos. Entre as áreas mais fascinantes da Torre do Tombo, encontra-se seguramente os seus laboratórios de conservação e restauro. Aqui dá-se uma nova vida a muitos documentos da nossa memória e que por vezes são salvos in extremis. É um grande e diversificado conjunto de documentação que é aqui cuidadosamente intervencionada pelos técnicos especializados desta área. Por exemplo, aqui, e fruto de uma recente aquisição através de um leilão, documentação do histórico Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Mas há também quem esteja aqui a restaurar os registros paroquiais, ou então documentação da Inquisição de Lisboa. Documentos que, por vezes, são corroídos pela própria tinta. É o que acontece, por exemplo, aqui neste livro da chancelaria de Filipe III. É todo um trabalho meticuloso que irá, de alguma forma, consolidar a tinta no papel e travar este processo de degradação. É um trabalho, de facto, fabuloso e, por vezes,
surpreendente. Neste momento, uma das tarefas mais desafiantes do Torre do Tombo prende-se com estes documentos, as chapas cínicas. São documentos chineses com origem no século XVII. Resulta de um protocolo entre o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e o Arquivo da Região Autónoma de Macau. É um trabalho moroso, tendo em conta a forma como muitos destes documentos aqui nos chegam e depois da intervenção como ficam consolidados. Documentos que nos retratam as relações económicas, políticas do leal Senado de Macau. Em 2018, no Dia Mundial dos Arquivos, uma exposição com o resultado deste trabalho ficará patente em Macau. E vai-nos também permitir, depois do restauro, uma nova releitura das velhas traduções destes documentos que já eram exaradas, velhos livros que estão a ser também aqui restaurados. E chegamos agora àquela que é uma das áreas cruciais da Torre do Tombo. Podemos mesmo dizer o seu coração, afinal, a essência. Os documentos, os depósitos onde se encontra a documentação. Aqui, por exemplo, estamos perante algumas centenas de metros distantes dos cerca de 100 quilómetros totais que existem na Torre do Tombo. Aqui, especificamente, encontramos perante as chancelarias régias, as chancelarias da corte, documentos manuscritos que poderemos, de alguma forma, comparar aos nossos atuais diários da República. Entre os vastos depósitos da Torre do Tombo, existe um onde se guardam os verdadeiros tesouros da memória portuguesa. Alguns deles considerados mesmo tesouros mundiais, como é o caso da Bíblia dos Jerónimos ou a Carta do Achamento do Brasil de Pero Vaz de Caminha. E é nesse depósito muito especial que afinal encontramos o documento que nós procuramos. Conto, obviamente, aqui com a colaboração do diretor da Torre do Tombo, Dr. Silvestre Lacerda, o atual guardião-mor do Arquivo Nacional, para nos desvendar a ata da alçada e aclamação do rei Dom João I de Portugal, nas Cortes de Coimbra, de 6 de abril de 1385. É este o documento que procurávamos, famoso com, entre outras coisas, os selos de alguns dos municípios que estão presentes na aclamação de Dom João I. Aquele que muitos investigadores consideram como a definitiva certidão de nascimento de Portugal, na sequência dessa crise de 1383-85, quando definitivamente Portugal se alicerça como um reino independente. A única vez na longa história do nosso país em que um filho ilegítimo, um bastardo, subiu ao trono. Mas aqui na Torre do Tombo existem muitos outros documentos de igual valor. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.